Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma pílula inspiradora noturna do bem, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho. Muita luz e paz aí para todos vocês. Você já sabe, nesse pinga-fogo do mundo moderno, para você participar é muito fácil. Basta que você mande a sua dúvida em institutonamastê.com.br, tá bom? Vamos lá? Eu queria então, gente, responder a pergunta hoje, muito legal. Ricardo, acompanho as pílulas do Evangelho há muito tempo, amo as pílulas noturnas e queria te fazer uma pergunta. Tem tantas pessoas preconceituosas convivendo ao meu redor. Às vezes eu mesma reconheço em mim muito preconceito. Enfim, ela conta algumas coisas e no final ela faz a seguinte pergunta. Ricardo, como se libertar desse preconceito? Por que ele é tão forte na sociedade? Uau! Cada pergunta profundo, gente, muito profundo. Vamos entender o seguinte, a natureza ela não dá saltos, né? Ela tem um ritmo próprio para que as mudanças aconteçam e nós fazemos parte dessa natureza. Então é claro, gente, que a gente almeja um mundo em que todo mundo aprenda a conviver, aprendendo com as diferenças, respeitando uns aos outros. Um mundo em que realmente nosso eu sagrado se conecte com o eu sagrado de todos que nos rodeiam e, consequentemente, a gente não tenha mais guerras, brigas, discordâncias negativas, né? E que a gente aprenda a aprender com as diferenças. E, naturalmente, nesse mundo desejado, imaginado, né, procurado, nós não vamos ter mais espaços para os preconceitos. A própria palavra já fala, preconceito é um conceito prévio, é um pré-julgamento. Então, uma pessoa preconceituosa, ela é lotada de conceitos prévios sobre algo ou sobre alguém, né? É a nossa ideia de que a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e a gente já criou esse conceito prévio e generaliza ele, e quer que todo mundo se encaixe no nosso modelo de mundo que a gente julga que é certo. Então, a pessoa que tem preconceito racial, ela enfiou na cabeça dela, que na cabeça dela, né, dentro dos motivos dela, existe uma raça que é melhor do que a outra. Né? No preconceito sexual, a mesma lógica. Existe uma forma, abre aspas, correta de viver na área sexual. Preconceito social, a pessoa julga que ela é melhor do que a outra porque, sei lá, ela está numa condição socialmente melhor. E por aí afora, tem um preconceito intelectual, tem preconceitos regionais, né? Tem preconceito entre países. Gente, tem muitos tipos de preconceito, muitos tipos de preconceito. O que o mundo espiritual fala sobre isso? Muito claro, né? Não precisa nem ir muito longe. Toda forma de preconceito é um sintoma claro, né, que nós precisamos evoluir muito ainda espiritualmente. À medida que a gente evolui, a gente ama, a gente acolhe, a gente quer aprender com quem é diferente, a gente não quer brigar com quem é diferente. Veja você que mesmo Cristo respeitou aqueles que não o respeitaram. Olha que coisa. Veja, Jesus tendo o poder que tinha, a capacidade incrível que tinha, ele respeitou aqueles que não respeitaram. Lembra quando questionam ele, vós sois o rei dos judeus? Tu dizes. Jesus ele evitou emitir qualquer tipo de preconceito. Veja você, ele teve no ministério dele várias pessoas consideradas de má vida, publicanos, prostitutas, né? Teve toda uma estrutura de vida que o cercou, que ele, se fosse um ser comum, ainda mais na época dele, né, poderia ter sido mega preconceituoso. E pelo contrário, ele foi amoroso, foi o oposto. Ele acolheu. Jesus deu voz à mulher. Veja, ele quando desperta, né, no terceiro dia, quando ele retorna, ele aparece para Maria de Magdala, ele não aparece para um homem, não aparece para um dos discípulos. Tanto que eles tiveram dificuldade em aceitar que o Cristo apareceu. Tipo assim, apareceu para ela? Por quê? Jesus deixa claro que preconceito não faz parte da vida de quem cresce espiritualmente. Então é lógico que para a gente se libertar de todo esse processo, gente, não é da noite para o dia, né? Então é claro que exige esforço íntimo, conscientização do quem nós somos, conscientização da gente respeitar Deus no outro e entender o seguinte, o Cristo falava, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então hoje eu tenho um preconceito contigo em relação a alguma coisa, amanhã a vida faz com que alguém tenha comigo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente gosta muito de jogar pedra nos outros. Quando a gente vira vidraça, aí ninguém gosta. Mas tome cuidado, né? Porque para eu poder ter preconceito com relação a você, eu realmente tenho que tomar cuidado se eu não tenho telhado de vidro. E pelo que me consta, aqui na Terra, não parece que tem muito espírito iluminado e perfeito, não. Então nem eu nem você temos a condição de ter preconceito em relação a ninguém. É só usar o mínimo de bom senso, não é isso? Então
Então vamos aprender a amar, gente. O amor é que transforma, o amor nos une. Eu não estou falando de maneira piegas, né? Eu de maneira sábia que o Cristo nos ensinou, que a espiritualidade superior nos propõe. Não é? Gente, é muito melhor a gente trabalhar a alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é a capacidade da gente lidar com quem é diferente. Alteridade é a capacidade da gente se apaixonar pelo que é novo. Eu quero aprender com você. Você discorda de mim? Você tem uma forma diferente de viver? Deixa eu tentar compreender. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar viver como você, nem você aceitar viver como eu. A gente não precisa viver a vida um do outro, mas a gente pode aprender os motivos um do outro, entendeu? A gente pode despertar. Né? E numa convivência harmoniosa, eu posso até eventualmente mudar meu ponto de vista. Eventualmente você pode mudar o seu, se for o caso, mas de uma maneira leve. Porque o amor faz a transição de uma maneira leve. Né? O preconceituoso ele quer impor, ele usa violência, ele se sente numa arrogância de que ele sabe o que é certo e o que é errado. E é tão triste, gente. Porque o que tem de gente preconceituosa e o que é pior, fala em nome de Deus. Logo quem? Logo o Pai Celestial que criou todo mundo, que conhece a todos nós como nós somos. Ora, se Deus é Deus e nos cria sabendo as escolhas que nós vamos fazer, porque se Ele é Deus, Ele sabe o que nós vamos fazer, então Ele nos criou sabendo que muitas vezes nós vamos ser diferentes. E ainda assim nos criou e nos dá o direito de nos libertar daquilo que nós não devemos por hora ser, mas por enquanto ainda somos. Né? Se Deus que é Deus faz isso sem preconceito, que direito tem você ou eu de termos preconceito uns com os outros? Será que você sabe mais do que Deus? É engraçado, né? Será que eu sei mais do que Deus? Curioso, hein? Enfim, Jesus falava, né? Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Enfim, cedo ou tarde, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais esse preconceito na Terra. Você pode ter certeza disso. Não sei se a minha geração e a tua vai estar aqui nesse corpo para ver isso, né? Mas que a nossa Terra está evoluindo e nessa transição planetária a gente está caminhando em uma linha em que o amor vai vigorar, isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Tá bom? Ó, beijo enorme no teu coração, luz e paz, #showpreconceito, vamos aprender a nos conectar uns com os outros, que a gente vai ganhar com certeza muito mais. Até breve, meus amigos, até muito, muito breve.